Bíblia Sagrada, segundo a Crônicas, capítulo 32. Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Depois destas coisas e dessa fidelidade veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se juntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado e até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e juntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques com todo o seu domínio, e a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que está em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vós ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos dos reis da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mas contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações da terra não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em voz alta em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava acima do muro, para atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filhos de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu.
Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial e do arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que desceram dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Assim seja. Doença e morte de Ezequias. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, e ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias, e teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e ouro, de pedras preciosas, de especiarias, de escudos, e de tudo que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo, do mosto, do azeite e das estrebarias, para toda a casta de animais e currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração quanto ao resto dos autos de Ezequias e as suas beneficências, estes que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro de história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manasés, seu filho, reinou em seu lugar. Assim seja.